Fala galera da elétrica, beleza? Vamos começar mais uma videoaula, dessa vez sobre projeto elétrico residencial segundo a NBR 5410, que é a norma que determina condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão aqui no Brasil. Então pega caderno, pega caneta e anota tudo que eu vou ensinar aqui a vocês. Que eu garanto que após essa videoaula vocês vão estar aptos para fazer qualquer levantamento de carga em qualquer residência. Então, se você gostou da ideia, já deixa seu like, já compartilha com seus amigos e vamos para a aula. Então, pessoal, antes de definir o que seria uma previsão de carga ou levantamento de carga em um projeto elétrico, é importante salientar a importância de seguir a norma NBR 5410. Então, para quem quiser ser um projetista elétrico, é extremamente necessário que entenda a 5410, tá? Apesar de que eu vou mostrar para vocês os itens necessários para fazer um levantamento de carga, todo projetista deve engolir a 5410, tá? Então vamos lá. O que seria essa previsão de carga? Nada mais é do que uma previsão mínima das cargas de iluminação e tomadas de uma residência para que o resultado final determine a potência total da instalação, tá? Simples. Vamos utilizar essa planta como exemplo. Então, tirem print da tela para que vocês tenham fácil acesso a essa planta, para que não fique voltando o vídeo e acabando perdendo esse raciocínio. Vamos lá. O primeiro item que deve ser analisado, que deve ser calculado em um levantamento de carga, é o item da iluminação, levantamento de carga da iluminação, que é descrito no item 9.5.2.1 da NBR 5410. Primeiro passo é saber a quantidade mínima de pontos de iluminação em uma residência, tá? Mínima não quer dizer que todo projetista ele deve seguir o mínimo, pelo contrário, ele deve sempre acrescentar mais pontos do que o que a norma diz. A norma ela serve simplesmente para você respeitar o mínimo, tá? Então vamos lá. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por interruptor. Isso é fácil de entender. Toda sala, toda cozinha, todo quarto, ele precisa de pelo menos um ponto de luz fixo no teto, tá? Porém, a norma também permite que em locais de difícil execução desse ponto de luz no teto, ela permite que você também instale um ponto na parede, que no caso seria as alandelas, tá? E quais são os locais? Sob escada, depósitos, dispensas, lavabos e varandas, tá? Então, esses locais que têm um difícil acesso para a instalação de um ponto de luz no teto, a norma permite que você utilize ponto de luz em parede, tá? Então vamos lá. Agora que você já sabe o mínimo de pontos de iluminação em cada cômodo, você precisa saber a potência de cada um desses pontos. Então também é descrito no item 9.5.2.1 da 5410. E o que é que esse item diz? Ele diz que em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Mais uma vez, cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista a carga mínima de 100 VA, tá? Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para esses primeiros 6 metros quadrados, com um acréscimo de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, tá? Inteiros. Vamos lá. Utilizando aquela planta como exemplo, nós vamos calcular a área de cada cômodo, que a área nada mais é do que base vezes altura. As medidas estão na planta. Então vamos lá. Primeiro a sala, multiplicando 3.25 vezes 3.05, a gente chega numa área de 9,91 metros quadrados. Como definir a potência de iluminação necessária para esse cômodo, no caso para a sala? A gente vai pegar os primeiros 6 metros quadrados dessa área e atribuir 100 VA, tá? Vamos lá, 9,91
Pegamos os primeiros 6 metros quadrados, atribuímos 100 VA. Sobrou 3,91. Então, a gente vai atribuir 60 VA? Não, não vai. Por quê? Porque não tem 4 metros quadrados inteiros. Tem apenas 3,91. É uma pequena diferença, mas segundo a norma, não é permitido acrescer 60 VA, apenas para os 4 metros quadrados inteiros. Como por exemplo na cozinha. Na cozinha temos uma área de 11,43. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, a gente define 100 VA de potência de iluminação. Então sobrou 5,43 metros quadrados, ou seja, tem 4 metros quadrados inteiros. Então, para os próximos 4 metros quadrados inteiros, nós temos uma potência de 60 VA. Sobrou 1,43 metros quadrados. Então, não é 4 metros quadrados inteiros. Então, foi definida a potência de 160 VA para a cozinha. E daí você vai fazendo em cada cômodo, tá? Lembrando que para iluminação a potência ela é calculada através da área, tá? Então, pessoal, após ser feito o levantamento da carga de iluminação, o próximo passo é fazer o levantamento da carga de tomada de uso geral, que são as TUGs, e as tomadas de uso específico, que são as TUs. E os itens da norma que trazem todos os tópicos a serem seguidos é o item 9.5.2.2 para TUGs e o 4.2.1.2.3 para TUs, tá? Então, isso aqui é leitura, norma é leitura, então eu não vou estar lendo, eu vou estar apenas passando o essencial para que vocês entendam o que realmente precisa para fazer um dimensionamento, um levantamento de carga quanto a tomada de uso geral e tomada de uso específico, tá? Então vamos lá. Primeiro item ele fala que no mínimo um ponto de tomada para a área para cômodos com área inferior a 6 metros quadrados, tá? Fácil de entender. Se uma sala tem menos de 6 metros quadrados, então no mínimo você tem que roçar uma tomada. Tranquilo? Então, vamos lá. Salas e dormitórios com área maior que 6 metros quadrados, tá? A norma ela fala que no mínimo tem que ter uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, tá? Diferentemente da iluminação, nós temos que fazer esse levantamento baseado no perímetro. A iluminação era na área e a tomada é no perímetro, tá? Então é fácil. Em salas e dormitórios, para cada 5 metros de perímetro, nós temos que colocar um ponto de tomada, no mínimo. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Já em cozinhas, copa cozinhas, área de serviço, lavanderias, em locais semelhantes, a norma ela fala para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, nós temos que colocar um ponto de tomada. Diferentemente de salas e dormitórios, que era previsto para cada 5 metros ou fração de perímetro, nesses cômodos, como cozinha, copa cozinha, área de serviço, cada ponto de tomada ele tem que ser previsto a cada 3,5 metros de fração de perímetro, tá? E ainda tem outra particularidade. Sobre o balcão ou a pia, em um desses cômodos, a norma ela obriga a utilização de no mínimo 2 pontos de tomada. Pode ser 2 tomadas individuais ou um ponto de tomada dupla, tá? Então vamos dar continuidade. Halls, corredores, subsolos, garagens, solos e varandas, a norma ela prevê no mínimo um ponto de tomada. E nos banheiros, no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório, com a distância de 60 cm do box. E em cômodos com menos de 2,5 metros de área, a norma ela admite que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo, tá? Porém com a distância de 80 cm da porta de acesso. Então esse é o item que fala sobre a tomada de uso geral. E quando a tomada de uso específico? O que vem a ser uma tomada de uso específico? A tomada de uso específico, ela tem que ser dimensionada de acordo com o equipamento que você vai analisar. Vamos supor um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele tem 6.500 watts de potência, um exemplo. Então esse chuveiro elétrico ele vai precisar de uma tomada de uso específico, de um ponto de uso específico, porque ele necessita de mais de 10 amperes para poder funcionar. Então, um critério que é utilizado para dimensionar uma TUI é saber que se esse equipamento ele necessita de mais de 10 amperes para funcionar, tá? O que a norma fala? A norma fala que cada ponto de TUI ele tem que ter no máximo 1,5 metro de distância do seu equipamento, tá? Então não tem segredo, a norma ela é muito clara quanto a isso. Então, sugiro que vocês leiam com calma para poder memorizar.
para quando está fazendo seus projetos e não estar dependente da norma, tá? Então, após ser feito o levantamento da quantidade mínima de tomadas, tanto de uso geral quanto de uso específico para cada cômodo, nós temos agora que dimensionar a potência de cada um desses pontos, tá? Então vamos lá. Em banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, a norma ela diz que para os três primeiros pontos de tomadas tem que ter 600 VA por ponto de tomada, tá? E nas outras tomadas excedentes, 100 VA para cada um. O que isso quer dizer? Vamos supor que numa cozinha nós temos 5 pontos de tomadas. A norma ela prevê que nas três primeiras tomadas cada ponto tenha 600 VA de potência e os outros tenham 100 VA, ou seja, nas três primeiras tomadas cada uma com 600 VA e as outras duas cada uma com 100 VA. Isso é fácil de entender. Porém, a norma ainda diz que se o ambiente ele tivesse mais de 6 tomadas, é necessário apenas que os dois primeiros pontos de tomadas tenham 600 VA de potência e os outros permaneçam com 100 VA. Tá? Por exemplo, em uma cozinha que tenha 6 tomadas, as duas primeiras têm que ter 600 VA e as outras no mínimo 100 VA. Isso é muito fácil de compreender. E os demais cômodos ou dependências têm que ter no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Porém, tem uma observação que tem que ser feita quanto ao dimensionamento dos pontos de tomada. Tá? A norma ela é clara quanto à quantidade mínima de cada ponto de tomada. Porém, um projetista tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Todo projetista ele deve fazer um projeto colocando pontos a mais do que a norma indica. Até porque nós vemos muito em residências o uso de benjamin, uso de T, assim como o uso de extensão. E isso é um perigo para a instalação elétrica. Então, se em uma sala, após todo o dimensionamento, por exemplo, ele conseguiu levantar 4 pontos de tomadas, não custa nada ele fazer esse projeto com 5, 6, 7 pontos de tomadas, tá? Ele deve respeitar o mínimo que a norma recomenda. Porém, ele tem que tomar cuidado quanto a isso. Não seguir o mínimo, apenas respeitar, tá? Então vamos dar continuidade. E quando a tomada de uso específico? O que é que a norma fala em relação à potência de cada um? Como já tinha dito anteriormente, cada tomada de uso específico ele tem que ter a potência do equipamento que vai ser alimentado, como por exemplo um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, vamos supor que ele tenha 6.500 watts de potência. Então esse ponto de uso específico, ele tem que ter 6.500 watts, tá? Ele tem que ser previsto com a potência do equipamento. E a norma ainda fala também que em halls de serviço, salas de manutenção, salas de equipamento, tem que ter no mínimo uma TUG, uma tomada de uso geral, além da TUI de cada equipamento que contém nela, tá? Vamos supor que um equipamento ele tenha 1.000 watts 1.500 watts de potência, então a TUI ela tem que ter 1.500 watts de potência. Além dela, nesses locais tem que ter uma tomada de uso geral com no mínimo 1.000 VA de potência, tá? É muito fácil de entender. Agora, pessoal, vamos entrar na parte prática da coisa, tá? Então, nós já fizemos levantamento de carga de iluminação, nós já aprendemos como definir a quantidade mínima de pontos de tomada em cada cômodo. Agora a gente vai fazer a parte prática, né? Então vamos lá. Começando pela sala. A sala tem uma área de 9,91 metros quadrados, tá? Ou seja, superior a 6 metros quadrados. Então é necessário dimensionar a quantidade mínima de pontos de tomadas, analisando o perímetro da sala. Então, o que é o perímetro? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, aqui temos 3,25 vezes 2, que são dois lados com esse valor, mais 3,05 vezes 2, que são os outros dois lados, que dá um perímetro de 12,6 metros. Tá, agora o que a gente faz com esses 2,6 metros? A gente vai destrinchar esses 2,6 metros a cada 5 metros de perímetro. Ou seja, os primeiros 5 metros, um ponto de tomada. Mais os segundos 5 metros, mais um ponto de tomada. Mais a fração de perímetro, que sobrou, 2,6 metros, um outro ponto de tomada. Então, nós temos 3 pontos de tomada de uso geral na sala, no mínimo. Tá? Então, vamos para um outro exemplo
Vamos para a cozinha. A cozinha nós temos uma área de 11,43 metros quadrados. O perímetro, que a gente já aprendeu a calcular, nós temos um perímetro de 3,6 metros. Porém, a cozinha, diferentemente da sala, cada ponto de tomada ele tem que ser colocado a cada 3,5 metros de perímetro, 3,5 metros. Então vamos destrinchar esses 3,6 aqui. Os primeiros 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais a fração de perímetro que sobrou, 3,1. Então nós temos 4 pontos de tomada de uso geral. Porém, na cozinha nós vamos ter também nessa residência uma torneira elétrica e uma geladeira. Então, além das tomadas de uso geral, nós temos que ter 2 tomadas de uso específico para esses equipamentos. Então é muito simples de entender. Então vamos para o banheiro, que já é outra aplicação. Uma área menor que 6 metros quadrados, então a gente não precisa dimensionar analisando o perímetro. No mínimo um ponto de tomada, como a norma fala. E vamos ter também um chuveiro elétrico no banheiro. Então, pessoal, isso aqui, essa tabela, a gente aprendeu agora a dimensionar a quantidade mínima de pontos de tomada em cada cômodo. Primeiro a sala, a cozinha e o banheiro, tá? Aprendendo o raciocínio de cada um desses, vocês já vão ser capazes de dimensionar uma casa com muito mais cômodos. É só seguir cada critério que a norma nos orienta. Vamos dar continuidade. Agora, após ser feito o levantamento da quantidade mínima de tomadas, a gente agora vai fazer a previsão de carga desses pontos. Vamos começar pela sala, como a gente já calculou o perímetro e a área. Porém, aqui, esse asterisco é uma observação que eu quero fazer a vocês. A norma, ela nos oferece o mínimo que nós temos que respeitar. Não quer dizer que nossos projetos vão ser exatamente utilizando o mínimo previsto em norma. Pelo contrário, cada projetista ele tem que ter a noção de que uma residência, a pessoa pode vir a instalar um novo equipamento, tá? Pode vir a usar a tomada para acrescer um outro equipamento que não estava durante a realização do projeto. Então o projetista ele tem que ter essa noção. No nosso dimensionamento a gente achou 3 pontos de tomada de uso geral. Porém aqui nós vamos colocar 4 pontos de tomada de uso geral, tá? Para evitar o uso de T, uso de Benjamin, uso de extensão, que não é de forma alguma permitido, que está dito em norma, tá? Então vamos lá. Na sala a gente viu que para cada ponto nós temos que dimensionar com 100 VA de potência. Então como nós temos 4 vezes 100 VA. Agora vamos para a cozinha, que já é um outro critério a ser seguido. Nós temos 4 tomadas de uso geral e 2 tomadas de uso específico. A norma ela fala que para as 3 primeiras tomadas de uso geral da cozinha, cada uma delas tem que ter 600 VA, ou seja, 3 vezes 600. E as demais, cada uma delas tem que ter 100 VA de potência. Como nós temos 4, uma tomada de 100 VA. E quanto às TUs, nós temos 2 tomadas de uso específico. A da torneira, que tem 5.000 watts, e a da geladeira, que tem 500 watts. Simples de entender. Agora vamos para o banheiro. O banheiro nós já quantificamos os pontos mínimos. E agora nós vamos para a potência. A norma ela fala que banheiro, no mínimo um ponto, e cada ponto tem que ter 600 VA de potência. Então como só tem um, 600 VA. E o chuveiro de 5.600 watts, tá? Nessa aplicação. Então pessoal, nesse trecho a gente aprendeu a quantificar quantidade mínima de potência, quantidade mínima de tomada em cada cômodo e a previsão de carga, ou seja, a potência em cada um desses pontos de tomada. Bom pessoal, agora aqui nós temos a tabela completa, onde nós podemos visualizar o total da potência de iluminação, o total da potência de uso geral e o total da potência de tomada de uso específico. Potência de iluminação deu um total de 1080 VA, a de tomada de uso geral deu um total de 6.900 VA e a potência de tomada de uso específico deu 12.100 watts, tá? Então você deve estar se perguntando por que a iluminação e a tomada de uso geral deu em VA e a de uso específico deu em watts. Nada mais é do que potência ativa e potência aparente. O foco desse vídeo não é falar, não é explicar de fato o que é cada uma, entrando em detalhes. Mas para vocês fazerem um dimensionamento de carga é necessário que vocês compreendam pelo menos o básico, tá? Então vamos lá. O que seria a potência ativa? Potência ativa nada mais é do que a parcela da potência que é transformada em trabalho.
Vamos dar exemplo aqui do chuveiro. O chuveiro, a potência dele já está dada em watts, ou seja, em potência ativa. Por quê? Porque o chuveiro ele transforma a energia elétrica em energia térmica, a potência elétrica em potência térmica, ou seja, ele está gerando trabalho. Então a potência dele já é dada em watts, tá? Assim como a máquina de lavar, assim como a torneira, tá? Assim como a geladeira. Então são equipamentos que transformam em trabalho. Vamos lá. Pronto. E o que seria a potência aparente? A potência aparente é a soma, é a potência total, é uma soma entre a potência ativa e a potência reativa. E o que seria a potência reativa? A potência reativa nada mais é do que a parcela dessa potência que é transformada em campo magnético, tá? Que é necessário para o funcionamento de motores, de transformadores, de reatores, tá? Ou seja, os únicos equipamentos que não possuem energia reativa, potência reativa, são os equipamentos resistivos, ou seja, que possuem apenas resistências, como é o caso do chuveiro elétrico, da torneira elétrica, de lâmpada incandescente, entre outros, tá? E como é que a gente faz essa conversão de potência aparente para potência ativa? Utilizando o fator de potência. O fator de potência nada mais é do que essa relação entre potência ativa e potência aparente, tá? É uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, em potência térmica e potência luminosa, ou seja, transformada em trabalho, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer essa conversão em iluminação, a gente tem que usar o fator de potência igual a 1, está previsto em norma. Porém, a gente tem que se atentar a uma coisa: quando essa norma ela foi feita, ela foi utilizada como parâmetro as lâmpadas incandescentes. E lâmpada incandescente tem um fator de potência igual a 1, porque é um equipamento resistivo, como eu acabei de falar. Então hoje nós temos o LED dominando o mercado, hoje que está sendo mais utilizado em novos projetos, e em casas também, porque visa a economia. Então o LED, cada lâmpada LED ele tem seu fator de potência. Então quando vocês forem projetar, fazer um cálculo luminotécnico, vocês têm que tomar cuidado com o fator de potência de cada lâmpada, tá? Porém aqui, como a gente está seguindo a norma, a gente vai estar utilizando o fator de potência igual a 1, que é o que a norma fala, tá? Então como é que eu acho essa potência ativa? É só multiplicar o valor da potência aparente, que a gente achou de 1080 VA, após feito o levantamento, multiplicar pelo valor de potência, que é 1. Então a gente tem 1080 watts, ou seja, dessa potência aparente de 1080 VA, os 1080 watts, segundo a norma, nessa aplicação com lâmpadas incandescentes, esses 1080 watts vão ser de fato transformados em trabalho. Simples de entender. Enquanto a TUG, a norma fala que o fator de potência que a gente tem que utilizar é de 0,8, tá? Então a gente vai pegar o valor que a gente achou de potência aparente de 6.900 VA após todo o levantamento e multiplicar por esse fator de potência, que dá uma potência ativa de 5.520 watts, ou seja, desses 6.900, 5.520 é transformado em trabalho, é a potência que a gente vai estar utilizando. O restante foi transformado em energia reativa, tá? Então agora nós temos a potência ativa de iluminação 1080 watts, a potência ativa de tomada de uso geral de 5.520 watts e a potência ativa de tomada de uso específico de 12.100 watts, totalizando nessa residência nós temos uma potência total de 18.700 watts, ou seja, foi feito o levantamento de carga dessa residência e chegamos à conclusão de que essa casa ela precisa de 18.700 watts para seu funcionamento total, 100%. Então é através desse valor que a gente vai dimensionar o padrão de entrada de energia. O que seria isso? A energia que vem do poste de distribuição da concessionária, vem da rede de distribuição da concessionária, que é necessária para poder abastecer essa residência, que já é um assunto para uma outra aula, tá? E o que eu faço com esses 18.700 watts? Como é que eu vou dimensionar esse padrão de entrada? Eu vou falar aqui um pouco, mas como eu falei é um assunto para a próxima aula. Mas aqui eu vou dar um exemplo do que a gente faz com essa potência ativa, tá? A gente vai na norma da nossa concessionária, no caso aqui é a Energisa NDU,
220 127 volts, tá? Deu da Energisa aqui de Sergipe. E aqui a gente vai analisar a potência total instalada, a carga instalada. No nosso exemplo, nós temos 18.600 watts. Porém, nessa norma da Energisa, ela diz que acima de 17.700 watts ou 17,7 kW, nós temos que estar utilizando a demanda para poder fazer esse dimensionamento. Então já é um assunto para outra aula, tá? Que não vem ao caso agora. Mas vamos supor que esse exemplo nós tivemos uma carga instalada de 15.000 watts. Então 15.000 watts estaria adequado nesse tipo de consumidor B3, que estaria aqui entre 12.7 e 15.000, por exemplo. Então nós iríamos dimensionar o padrão de entrada seguindo esses critérios aqui, tá? Como eu falei, um assunto para a próxima aula. Então chegamos ao fim. Espero que vocês tenham compreendido. Não tem bicho de sete cabeças. Uma vez aprendido, vocês vão poder dimensionar toda e qualquer residência. É simples, porém exige prática, exige conhecimento. Mais uma vez, leiam a norma, a NBR 5410, que é de fundamental importância. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E quem quiser esse material, eu vou estar enviando para o e-mail. Basta comentar no vídeo, deixar seu e-mail, que aí eu vou estar enviando, tá? Um abraço, vamos para a próxima.